Então, vamos lá. Seguindo a sequência das lives Rompendo a Escassez, hoje a gente vai falar da relação com a mãe, como que influencia a nossa vida. A questão da mãe é uma questão bastante delicada, né? Para quem é mãe, eu sou mãe. Por quê? Primeiro contato com o mundo a gente tem através da barriga da nossa mãe, da gestação, né? Então, quais são as perguntas que eu já vou fazer para vocês agora, de início? Vocês sabem como foi a gravidez de vocês? Como foi a gestação da mãe de vocês? Qual que era a preocupação dela quando ficou grávida? Foi planejado, não foi planejado? Eu já tive uma cliente que falou assim, mas é muita responsabilidade, tudo joga para a mãe e tal. Teve uma que me escreveu no Instagram que nem me conhecia, que o filho fez uma constelação e parou de falar com ela, escrevendo que eu era uma fraude. Ela nem me conhecia, não foi nem comigo que o filho dela constelou. Mas ela falou que o filho dela fez uma constelação e se afastou dela, estava sem falar com ela. Eu só bloqueei a pessoa porque eu nem conhecia, o filho dela não constelou comigo e eu entro sempre naquele ponto, né? Todo pai e mãe é bom? Todo pai e mãe é perfeito? Claro que não. Então, a gente não está aqui para julgar e nem para condenar nenhuma mãe, né? Porque às vezes eu converso com as pessoas, eu vejo questões da gravidez, da infância. Eu mesma, tá? Fiz muitas técnicas, vi muitas questões de escassez comigo, de rejeição. Veio ferida de rejeição da minha gravidez, porque eu fui a única filha não planejada. Minha mãe engravidou de mim, estava com DIU. E meu irmão tinha só 8 meses, não era planejada. Então, eu nasci com ferida de rejeição porque ela não queria ficar grávida de mim. E isso é uma coisa que, assim, ela fez consciente? Claro que não, né? Ela não tinha consciência de que isso ia gerar uma ferida de rejeição. Então, é muito importante a gente entender que a mãe é o nosso primeiro contato. E dependendo da gravidez, da gestação, isso já vai refletir no resto da vida de qualquer pessoa. Né? Então é importante, assim, para a gente entender um pouquinho a história de cada um, e aí, claro, cada um, se quiser depois investigar, entender como foi, tiver essa oportunidade, saber como foi a gestação, se foi uma gestação tranquila, se foi planejada ou se foi surpresa, né? Se tinha problema financeiro, falta de dinheiro, medo. As mães que engravidaram, eu vou te falar, eu engravidei com 14 anos e a minha mãe falava assim para mim: tudo que você falar ou sentir agora, o seu bebê vai sentir na barriga. E como eu fiquei grávida com 14 anos, muita gente veio falar: aborta, você é louca, tira, tira, tira. E eu sempre falei que eu não ia tirar, que eu não tinha coragem de fazer isso, e todo mundo falava: você acabou com a sua vida, não sei o quê. Depois que minha mãe falou assim: tudo que você sente e fala, escuta, o seu filho escuta, eu comecei a conversar com o Cauê na barriga, com poucos meses, porque depois de todo mundo falar para eu abortar, falar esse tipo de coisa, eu ficava conversando com ele todas as noites na minha barriga, durante a gravidez, para dizer que ele ia ser muito amado, que ele podia vir tranquilo, que ele não ia ter problema, porque eu ia protegê-lo, que eu ia amá-lo muito, que era eu e ele contra o mundo. Eu falava todas as noites com ele, porque a minha mãe falou isso para mim, que tudo que eu vivenciava, tudo que eu ouvia e sentia, o meu filho sentia. Então eu tinha essa preocupação e eu conversava com ele. Eu tenho certeza que ele tem muitas questões por causa da gravidez, mas ele é um pouco cético, então ele não acredita muito quando eu falo sobre essas questões, mas eu sei que influencia. Vou ficar me martirizando por causa disso? Lógico que não, a gente sempre tenta fazer o melhor e acertar, né? Então não é, como eu falei, o objetivo aqui não é julgar e nem ter raiva de nenhuma mãe, né? Tem pessoas que eu sei que a mãe, por exemplo, não foi boa, tem feridas de rejeição por causa da mãe, porque a mãe deu a luz, criou tudo, e na barriga ela já tinha essa rejeição, a pessoa já nasce se sentindo rejeitada, isso vai influenciar no quê? Na questão de merecimento, de saber receber, né? A mãe é a nossa primeira nutrição que a gente tem com a vida, né? Com o mundo. Então, se, por exemplo, ela estava grávida, passou por luto, enquanto estava grávida de você, da gente, essas cargas emocionais também pode ser dadas, questão de sofrimento, lealdade ao sofrimento, né? Então, tudo isso tem questões emocionais envolvidas e a gente carrega esses pesos desde a gravidez. Então, é importante, tá, saber, como que foi minha gravidez? Eu sei porque eu fiz as técnicas, como eu falei, ferida de rejeição, que eu era a única filha não planejada,
A minha mãe não queria, ela ficou com raiva quando ficou grávida de mim, tanto que ela só me contou agora, quando eu fui fazer os meus tratamentos de reprogramação e descobri que eu tinha essa ferida de rejeição, que ela teve depressão pós-parto, depois que me teve. Porque ela teve que sair do trabalho, porque ela tinha 2 filhos pequenos, e eu não fui a planejada, aquela coisa da aceitação, né? E ela nunca me contou, porque ela achava que eu ia me sentir culpada por ela ter tido depressão pós-parto. Ela falou que ficou 4 anos fazendo terapia para curar essa depressão. Então, foi bastante tempo, né? E tudo por quê? Porque ela não tinha planejado, as coisas saíram do rumo, e aí, consequentemente, eu tinha essa ferida de rejeição, porque eu não tinha sido planejado. Então, tudo isso faz diferença já reflete na nossa vida só o fato da sua gravidez, se foi desejada, se foi planejada, se foi de surpresa, se teve um pai presente, se foi uma gravidez solo, tudo isso vai refletir na nossa vida, tá? É bastante complexo, mas é verdade, é fato, acontece, né? Então, por que a relação com a mãe interfere na nossa prosperidade? Primeiro, por causa disso, questões que a gente já carrega desde a barriga da mãe, né? Dependendo do que foi projetado durante a gravidez. Vou dar um outro exemplo: pessoas que se sentem em dívida com a mãe, ou sentem um peso desde sempre. Eu já atendi, tá? Pessoas assim, já constelei. Uma pessoa falou assim: eu sinto um peso da vida, um vazio, que eu não sei de onde vem esse vazio e tal. E aí a gente fez a constelação e veio da gravidez. Por quê? A mãe estava em crise no casamento para se divorciar, e a gravidez foi meio que uma esperança de que essa pessoa ia salvar o casamento. Como ela não salvou o casamento, ela nasceu com essa missão e ela não conseguiu salvar o casamento, ela sentia um peso e um vazio dentro dela sem conseguir entender o porquê. Aí a gente fez a constelação, a gente fez o exercício sistêmico, igual a gente vai fazer aqui no final, para limpar isso. E ela conseguiu limpar e melhorar muito essa questão, tá? Então é para vocês verem como reflete demais na nossa vida, né? As questões da gravidez, como que foi. E dentro da ordem do amor, nas constelações familiares, o dinheiro é a energia que é ligada ao fluxo do amor, né? Do respeito, ao fluxo da vida, que é a conexão com a nossa mãe. Então, isso interfere diretamente na nossa prosperidade. Quando a gente não tem uma boa relação, quando sistemicamente a gente não coloca a nossa mãe lá no nosso sistema, ou exclui a nossa mãe do nosso sistema. Karen, mas a minha mãe é tóxica e eu não quero parar de falar com a minha mãe. Não é isso que eu tô falando. Ninguém precisa romper relações. Eu tenho clientes, tá? Que tem mãe tóxica, não consegue romper a relação com a mãe. E eu falo, eu nunca vou dizer rompa a relação com a sua mãe, vira as costas para ela. Não é essa a questão. Mas se a pessoa é tóxica, precisa aprender a colocar os limites e colocar cada pessoa no seu devido lugar, né? Então, é assim, é honrar a mãe, pai e mãe, mas a gente está falando hoje da mãe, é honrar a mãe, mas não ficar refém da mãe. É ter gratidão, honrar, né? Porque ela deu a vida, entender que ela tem as dores dela, mas não ficar com essa sensação de culpa e de dívida. Outra questão que eu tenho clientes, sentem culpa por prosperar. Por quê? Por causa de peso que a mãe colocou também. Então a mãe ainda faz aquela pressão depois de adulto e a pessoa sente, e tudo inconsciente, a pessoa sente aquela coisa assim, eu me sinto mal se eu viajo porque a minha mãe não teve isso. Eu me sinto mal porque eu vou num restaurante bom porque a minha mãe não teve isso. Aí eu me sinto mal porque eu vou fazer isso e não vou levar minha mãe. Essa dependência, ela não pode existir também, tá? A gente precisa cortar esses vínculos. A gente pode fazer essas coisas por amor, mas retribuir o que nossa mãe fez por nós, a gente nunca vai conseguir retribuir à altura, porque ela nos deu a vida. Isso a gente nunca vai conseguir retribuir, tá? Pai e mãe. Então, não adianta ficar se culpando, se sentindo indigno nessa lealdade aos pais, à escassez. Por quê? Vai gerar mais escassez, vai continuar no ciclo de fidelidade, de escassez, realmente de ser indigno de prosperar, se sentir culpado por prosperar, tá? E aí a gente vai falar também da energia feminina, né? A mãe representa a energia feminina na nossa vida, no nosso sistema, é a energia de nutrição, de concretização. Deixa eu só acertar.
Então, também interfere nessa questão da capacidade realmente de nutrir, né? De se destacar, de realizar projetos, administrar o dinheiro, nutrir os próprios sonhos, tá? Então, toda a relação com a mãe interfere de várias formas, tá? Como eu falei, pensem sobre isso, como foi a gestação de vocês, se foi esperada, se foi desejada, se foi a mãe ficou feliz, né? Porque estava grávida, mesmo que não foi esperada, mas assim, fiquei super feliz, não foi planejado, mas eu queria. Outra coisa que acontece, mãe que engravida e, por exemplo, queria menina e nasce menino, ou queria menino e nasce menina. Ela já cria uma questão de rejeição e essa criança nasce com isso já. E ela vai crescer com problemas por causa dessa rejeição. E isso vai interferir na prosperidade dela, vai interferir na capacidade dela de tomar decisões. É bastante complexo, mas interfere em várias áreas. Então, aí vem as crenças, por exemplo, de que não é bom o suficiente, né? Se a mãe ficou com muito medo durante a gravidez, tem a crença de que o mundo é lugar perigoso, a criança já nasceu com medo do mundo, então acaba sendo aquela pessoa mais fechada, retraída, que não consegue se impor, não consegue dar as caras para a vida, sabe? Tomar mesmo as rédeas da própria vida. Ou nasce com aquela questão de que é um fardo, e aí isso vai bloquear o merecimento. Então, como eu falei, é extremamente complexa a relação com a mãe, porque interfere muito e de muitas formas na nossa vida. Da onde vêm as nossas primeiras crenças sobre dinheiro. Então, por exemplo, eu trabalhei isso da minha gestação veio por causa das crenças financeiras, porque eu não era planejada e meus pais não tinham dinheiro na época, né, para 2 filhos pequenos, não era o plano deles. E aí minha mãe ainda teve que sair do emprego, então isso gerou muito conflito na cabeça dela, muita insegurança. Então é muita crença que eu tenho para limpar de limitante referente a dinheiro, porque já vem desde a minha gestação, só da gestação? Não. Durante toda a minha infância também. A gente vai criando as crenças limitantes por tudo que a gente escuta, e principalmente da nossa mãe, quem teve a mãe presente, né? Então, frases do tipo, que parece bobagem, mas que a gente ouve a vida inteira. Ah, você acha que dinheiro nasce em árvore? Ah, ser sócia da Light, que na minha época falava ser sócia da Light, porque eu não apagava a luz. Isso tudo vai enraizando na nossa cabeça e vai criando crenças de escassez. E isso fica muito enraizado. Eu já dei um exemplo para uma cliente que ela falou assim para mim: só ficar repetindo, tendo pensamento positivo, para mim, eu li sobre positividade tóxica. Isso é positividade tóxica. E aí eu expliquei, não é que é positividade tóxica. E dei o exemplo do quê? As pessoas que nascem em berço rico, elas têm muito menos crenças limitantes sobre dinheiro, porque elas não cresceram com a escassez, elas não cresceram com a dificuldade ou com alguém da família falando que é difícil ganhar dinheiro, que dinheiro não nasce em árvore, que dinheiro só vem com muito trabalho, com muito suor. Então, isso interfere diretamente. E aí, essas pessoas não têm tanta dificuldade de ganhar dinheiro, de produzir dinheiro, né? Porque elas não têm as crenças limitantes. Então ela falou: porque eu tô cansada dessa positividade tóxica, tudo dando errado, tem que ficar pensando positivo. Não é que tem que ficar pensando positivo, é porque a gente tem muito mais crenças limitantes, né, sobre dinheiro do que crenças favoráveis que vão impulsionar a gente a ganhar dinheiro, porque a gente teve uma infância, eu falando eu e ela, tá? Uma infância mais escassa, com mais dificuldades, então é muita coisa para a gente trabalhar. E por isso que a gente faz as afirmações positivas, por isso que a gente olha o lado positivo, porque imagina que a gente tem que sempre confrontar bem e mal. É o bem e o mal. Então, é todo dia policiando o pensamento. É todo dia. Ah, eu tô aqui, tenho um ponto negativo, mas eu tenho esses pontos positivos. Tem uma outra cliente que começou comigo, chegou também reclamando de um monte de coisa, de questões de trabalho, não sei o que. Eu falei assim: senta, pega o seu caderno, faz a relação de prós e contras. Escreve, porque isso vai te trazer clareza. Isso foi semana passada. Ela chegou hoje na sessão e falou assim: fiz o exercício e realmente já mudou meu ponto de vista, porque eu vi que eu estava reclamando de barriga cheia. Então, é isso que eu falo sobre a gente policiar pensamentos, sobre realmente olhar o lado positivo das coisas, para ir eliminando um pouco essas crenças limitantes, né, para confrontar até que a crença que impulsiona seja mais forte que a que limita. Tá? E tudo isso a gente, eu falando de crenças limitantes, mas vem da nossa criação, de tudo que a gente viveu, né?
Então, a gente já falou do sentimento da mãe na gestação, que interfere na vida adulta, se ela teve medo, falta, preocupação, rejeição, isso tudo cria crenças, né? Então, é, por exemplo, de não merecimento, de que a vida é pesada demais, de que as coisas não são fáceis, então a gente já nasce com esses conceitos, dependendo de como foi a gravidez, tá? Por que a gente precisa olhar para a questão da mãe? Justamente por causa disso, porque ela é nosso primeiro contato com o mundo, né? Tudo que a gente vivenciou na barriga dela vai interferir o resto da nossa vida, então, se a gente não fizer os processos para limpar, aí você fala, Karen, mas tem gente que nem tem conhecimento disso e não quer fazer os processos. E tá tudo bem, né? A gente não pode mudar o mundo todo, mas quem tem mais consciência e conhecimento sobre o inconsciente, sobre as coisas que a gente carrega, vai tentar se trabalhar, e quem não quiser se trabalhar também não tem problema. Se ela vive bem do jeito que ela tá, ok. Se quer se trabalhar para viver melhor, ok também, é escolha de cada um. Mas que todo mundo carrega muita coisa, todo mundo carrega, tá? Então, como eu falei, a mãe ela está relacionada diretamente ao fluxo da abundância, do dinheiro, e quando tem os conflitos, vai gerar os padrões, né? Repetitivos, de lealdade, as crenças limitantes, e muitas vezes são invisíveis, é o que eu falei, as pessoas às vezes nem sabem que existem, não vão tratar nunca, e vão conseguir viver assim e tá tudo bem. Pode ser que elas até prosperem financeiramente, mas ela pode ter outras questões que acontecem por causa da relação ruim com a mãe ou não, né? Outra relação que, por exemplo, existe aqui que eu vejo as pessoas, conhecidos meus ou clientes, né? Mas de dependência emocional da mãe. É muito ruim, porque hoje eu tive que falar para uma pessoa também, a lei natural da vida é os nossos pais irem antes da gente. A gente nunca está preparado, a gente nunca quer, e por mais que a gente saiba que tenha 80, 90 anos, vai ser triste, a gente sempre vai sofrer. Mas a ordem natural da vida é os nossos pais irem antes da gente. E aí eu tenho cliente que chega aqui para mim que é extremamente dependente emocional da mãe. E aí eu falo, sua mãe já tem X anos. A gente tem que falar sobre isso, porque essa dependência emocional vai acabar com sua vida depois. Eu tenho uma outra amiga, ela não tá passando comigo, mas ela perdeu a mãe faz 2 anos, ela ainda não conseguiu se recuperar. E aí ela chora, chora, vem falar comigo chorando, e ela fala assim: o meu filho mais velho está segurando a minha barra. E eu brigo com ela, porque eu falo: você não tem que jogar essa responsabilidade para o seu filho mais velho. É um peso para ele carregar. Ele também precisa ser acolhido e ele é filho. Então aí começa o quê? As inversões de papéis também no sistema. Então isso também reflete na abundância, na prosperidade na nossa vida. Pode falar, Tati. Tati, está falando? Está fechado o microfone, eu vou abrir. Não consigo abrir. Você que tem que abrir o som, Tati, se você for falar alguma coisa. Não, não quero falar nada, não. Acho que meu filho que apertou aqui. Desculpa. Ah, então tá bom. Vamos lá, como eu falei, a mãe representa essa energia de receber, de nutrir, né, energeticamente. Então, quando tem dificuldades nessa convivência, vem as crenças de não merecer receber, de que não é o suficiente, né? Quando tem conflitos, por exemplo, e aí é o que eu falei, toda mãe é perfeita? Não, eu sei que vai ter gente que tem conflitos com a mãe e vai preferir não ter relacionamento com essa mãe, não ter contato, porque acaba sendo tóxica, acaba fazendo mal. Então, isso a pessoa consegue colocar limites para não ter tantos problemas, porque essa mãe acaba sendo tóxica. Acontece muito, a gente sabe que acontece. O que a pessoa pode sentir? Um pouco de solidão mesmo, achar que está com aquela sensação de que tem que lutar sozinho o tempo todo. Pode ter um pouco de dificuldade de confiar na vida, né? De que a vida é boa, generosa para a gente. Pode ter muito medo de dependência emocional, né? Acha que está sempre sozinho. Isso pode acontecer quando tem conflitos com a mãe. Karen, mas é melhor porque a pessoa é tóxica. O que a gente tem que fazer? É honrar pai e mãe, como eu falei, é honrar, reconhecer no seu sistema, saber que existe a hierarquia, pai e mãe vêm antes, eles têm prioridade. Então, é a gente olhar no nosso sistema, reconhecer a mãe e o pai, e se libertar dessas amarras, se libertar desses pesos emocionais, tá? Você pode até não ter contato agora,
de conversar, porque a pessoa é tóxica, não precisa ter este contato, mas energeticamente no seu sistema você precisa reconhecer essa mãe, enxergá-la no seu sistema, e isso faz toda a diferença, porque aí você enxergando ela no seu sistema, você enxerga ela aqui também no seu inconsciente, e isso faz toda a diferença para as coisas fluírem, tá? Eu vou falar alguns pontos sobre a mãe, sobre a relação com a mãe, né? Então, por exemplo, pessoas que se sentem insatisfeitas o tempo todo. Eu tenho certeza que vocês conhecem alguém, eu conheço vários, de tudo que eu vou falar aqui, eu sempre conheço muitas pessoas, mas sabe aquelas pessoas que estão sempre insatisfeitas? Sempre reclamando, sempre criticando, ou tem aquela sensação de que nunca é suficiente. Essa insatisfação vem de perfeccionismo, de autocrítica, de medo de falhar, que foi embutido pela nossa mãe. Pode ter sido na gravidez, pode ter sido na criação, mas acontece por causa de problemas de autoestima mesmo, da relação com a mãe, tá? De como foi a criação. Então, fica uma sensação de vazio, pode acontecer, tá? Eu sempre vou falar, pode acontecer, porque não é generalizado para todos, mas em alguns casos é dessa forma que funciona. As pessoas que sentem culpa por crescer, que é aquilo que eu falei, sentir culpa porque vai jantar num restaurante legal e não leva a mãe, sentir culpa porque vai viajar e não leva a mãe, né? Essa culpa está relacionada, olha que coisa louca isso, né? Mas essa culpa por crescer, ela está relacionada à sensação de deixar de ser cuidado no seu inconsciente. Então, é como se você crescesse, prosperasse mais do que a sua mãe, você fizesse as coisas, você vai deixar de ser cuidada pela sua mãe. Então, é por isso que existem esses medos, essa culpa de fazer as coisas, porque inconscientemente é como se estivesse perdendo o colo de mãe mesmo, né? Então, por isso que acaba gerando essa culpa por crescer. A questão da energia feminina que eu falei, né? Se existe rejeição ao feminino, então, também dependendo de como é a relação com a mãe, pode acontecer de ter rejeição ao feminino. Se existir a rejeição ao feminino, o que isso pode interferir na vida das pessoas? A pessoa renunciar a algumas qualidades, por exemplo, que interferem na prosperidade, que é o que? A empatia, a criatividade, a intuição, o acolhimento. Então, eu sempre falo, né? Energia masculina e feminina, o yin e yang, tem que estar sempre em equilíbrio. Todo mundo tem a energia masculina e feminina, e tem que estar em equilíbrio. Karen, mas a minha energia feminina eu acho que é mais aflorada, porque eu sou mulher e tal, e tá tudo bem? Tá tudo bem, só que você tem que ter o equilíbrio da masculina também, porque você precisa da energia masculina na sua vida, né? Isso também interfere na sua prosperidade. Medo de romper com o clã, que aí o clã eu falo dessa questão da ancestralidade, né? Mas também acontece da gente ter medo de romper, né, com clã, seria pai, mãe, nossos ancestrais, nossa ancestralidade, que aí é onde a gente carrega os pesos, né, que vai passando de geração em geração. Eu falo para as pessoas explicando aquelas frases que a gente ouve, é karma de família, na minha família o ciclo sempre se repete. É por causa disso, tá? Porque a gente vai carregando as questões que vêm lá de trás por fidelidade familiar. É consciente? Não, é inconsciente, mas fica aquela vozinha interna ali de fidelidade. Eu preciso me manter aqui para ser fiel, para pertencer. Eu preciso me manter na mesma situação da minha família para eu ser pertencente a esse sistema. Então, aí gera esse medo de romper com o clã, né? E muita gente, não sei se alguém aqui tem isso, mas eu tenho muitos casos de pessoas que não conseguem se posicionar, dizer não para pai e mãe, e não entende o porquê. Fala assim, eu não consigo dizer não, eu não consigo. Jogam tudo nas minhas costas, eu me sinto sobrecarregada, eu sei, eu identifico, mas eu não consigo pôr limites. É por causa disso, tá? Porque inconscientemente ela tem medo de romper e não se sentir pertencente, tá? Outra questão da mãe que interfere. Quando a gente vê aquela mãe que se doa incansavelmente, que renunciou toda a sua vida pela família, sempre está naquele padrão de sacrifício, né? Virou dona de casa, mas está sempre lá na casa, se matando, fazendo tudo. Ou mesmo que trabalha fora, e aí trabalha fora e cuida da casa, então a gente cresce vendo esse padrão de sacrifício. A gente vê que gera exaustão, mas a gente tem a tendência
de repetir também. E aí eu falo sempre, né? São sempre 2 pontos. Ou a gente repete, ou a gente faz totalmente o oposto. Acontece, e como eu falei, é sempre caso a caso, tá? Vou falando os pontos aqui para vocês irem vendo se identificam com alguma coisa, entenderem um pouquinho como interfere, tá? Questão de sofrimento como merecimento. Quem que nunca viu, ou nunca passou, ou até mesmo conhece alguém que sempre acha que para ganhar dinheiro é com sofrimento? Por exemplo, vou dar um exemplo, eu ouvi dos meus pais a vida inteira que só quem roubava ganhava dinheiro, ou que tem que se matar de trabalhar para conseguir viver. São frases que eu ouvia na minha infância, né? Passava alguma coisa no Jornal Nacional de corrupção, meu pai falava, olha, só corrupto que ganha dinheiro. Porque as pessoas que... Ou outra frase que eu ouvi muito na infância, família, quando tem dinheiro envolvido, todo mundo briga. Se tem dinheiro envolvido, todo mundo briga na família, porque só querem saber do dinheiro e tal. Aí eu falo, como que a gente, com essas programações da vida inteira, vai virar um adulto que vai falar assim, não, eu vou prosperar, eu mereço ganhar dinheiro. Se eu tenho a crença de que só ganha dinheiro quem rouba, só ganha dinheiro quem é corrupto, que toda família que ganha dinheiro tem briga, tudo isso registrado no meu inconsciente. Como que eu vou querer prosperar se isso está enraizado, né? Então tem essa questão também do sofrimento como padrão. E por que eu estou falando da mãe aqui? A outra eu falei do pai, mas assim, porque a mãe, em teoria, tá? Vamos falar de mães presentes, todo mundo teve a mãe presente, e se não teve, teve uma avó, teve uma tia, teve alguém que cuidou e teve essa referência materna, é a referência materna que cria as principais crenças na nossa mente, tá? Então, por isso que eu tô falando dessas questões. Conscientemente, a gente pode estar super bem na relação com a mãe, com todo mundo, já perdoou, tá super bem, tá parecendo que tá tudo ótimo. Mas se no seu inconsciente ainda tá enraizada essa mágoa, de alguma forma, ou da sua infância, ou da gravidez, ou de alguma coisa que aconteceu, se você não conseguiu perdoar de verdade, isso vai refletir também na sua vida. E aí, como que reflete na sua vida questão financeira? A mágoa profunda da mãe está ligada à questão da autoconfiança, da motivação, da capacidade de liderar. O que vai gerar se você tem uma mágoa profunda e enraizada ainda? Procrastinação, medo de errar, autossabotagem, tá? Por quê? Porque cada passo do sucesso é acompanhado pela reprovação ou aprovação da mãe. Então, essa mágoa profunda vai fazer você bloquear o seu sucesso. Então, se vocês ou alguém tem mágoa da mãe, por mais que não volte a falar, é aquilo que eu falei, por mais que não volte a falar, faça oração de perdão, faz a visualização sistêmica, faz a limpeza, porque nunca é pelo outro, é sempre por nós, tá? Oração de perdão, eu falo, né? Tem pessoas que chegam para mim, clientes, e aí vem aqui muito magoada, ou com pai, ou com mãe, ou com ex, seja com quem for, e eu falo, faça oração de perdão. Uma pessoa falou assim, mas eu não quero perdoar a pessoa. Mas aí eu explico, não é pela pessoa, é por você. Você não vai limpar pela pessoa, você vai limpar por você, para que você fique bem, para que você consiga seguir sua vida e não fique aí amargurada, né, remoendo essas questões. Então, a mesma coisa com a mãe. Se tem mágoa profunda da mãe, não é que precise ir lá se reconciliar, aceitar tudo que a mãe faz, não é isso. Mas aprenda a perdoar por vocês e perdoar do fundo do coração, assim, de verdade. E quando a gente perdoa, não é que a gente esquece o que as pessoas fazem. É porque a gente consegue falar sobre sem ferir, sem sentir a ferida disso, né? Fica leve. Então, é isso que tem que ser feito, tá? Perdoar, enxergar no seu sistema, reconhecer essa mãe para ir limpando essas questões para a vida começar a ficar mais fluida, tá? E aí eu vou entrar aqui na questão já da inversão de papéis. Eu falei sobre isso também na relação com o pai, né? E vou falar na relação com a mãe também. Por quê? Quando tem a inversão de papéis, que os filhos viram pais dos pais, né? No caso aqui, pai da mãe. E acontece muito, mas muito mesmo, principalmente virarem mães de mães, pais de mães. Muito mais do que a gente imagina. Karen, mas eu tenho que cuidar da minha mãe. Ela só tem eu na vida. Eu sou filho único, ou sou o único filho que assume.
eu tenho que cuidar, eu tenho que fazer esse papel de ser conselheiro, de ser cuidador, né? Eu tenho que me preocupar com o emocional dela, com o financeiro, com a saúde. Eu me sinto responsável pela felicidade dela ou pelo sofrimento. O que acontece? Muita gente faz isso e vai fazer isso sempre e não vai procurar mais conhecimento, não vai procurar entender um pouco melhor. Acho que, vou dizer aí, 50% das pessoas vivem isso, de cuidar da mãe, né? E assumem um papel de mãe, da mãe, ou pai da mãe. Eu vou deixar de fazer, Karen, virar as costas para minha mãe? Claro que não. Nunca. Eu nunca vou falar esse tipo de coisa para ninguém. Mas o ponto de vista e como isso é colocado energeticamente é que vai fazer a diferença. Isso é o que vai gerar confusão, isso é o que vai gerar bloqueio e isso vai gerar peso. Quantas pessoas, e aí eu tenho certeza que vocês conhecem muitas, principalmente mulheres, mais mulheres do que homens, mas tem alguns homens também, que anulam a vida porque tá casado com a mãe, cuidando da mãe. Chegou uma mulher no meu Instagram uma vez, ela falou assim, eu não consegui nunca ter relacionamento amoroso a vida inteira, eu nunca tive relacionamentos amorosos, porque eu me vejo casada com os meus pais. Eu moro com os meus pais, eu tenho 50 e tantos anos, e eu tenho que cuidar deles, porque eles são a única coisa que eu tenho. Daqui a pouco eles vão falecer, pelo menos eu tenho minha consciência tranquila de que eu fiz tudo que eu podia. E aí eu falei para ela, sim, você vai ter sua consciência tranquila de que fez tudo que eu podia, mas você vai estar sozinha, né? Por quê? Porque você anulou a sua vida para cuidar dos seus pais. Então, assim, essa inversão de papéis é o que vai causar os bloqueios. Pode ajudar, se a pessoa só tem, seus pais só têm você, você não vai virar as costas, óbvio, mas a forma como isso é colocado e visto é o que faz a diferença. Então, por exemplo, uma coisa é vocês falarem, eu tenho a obrigação de cuidar da minha mãe. Não, ninguém tem a obrigação. Você pode cuidar por amor, porque você quer cuidar, né? Agora, anular a sua vida para cuidar de mãe ou de pai, pode ter certeza que vai afetar, por exemplo, nos seus relacionamentos amorosos, porque tem essa inversão de papéis. Uma coisa é você falar, a minha mãe está velhinha e eu cuido dela porque ela não tem quem cuide, né? Então ela mora comigo e tal, mas ela é minha mãe e eu sou a filha. Isso é uma coisa. Agora, quem chega e já fala assim, não, eu sou mãe dos meus pais hoje, eu que faço tudo, eu que cuido tudo, vocês podem perceber a diferença do peso que isso traz. Porque quem fala assim, eu hoje sou o pai dos meus pais, eu sou mãe dos meus pais, ela já traz um peso de uma responsabilidade que não precisa. É diferente de você falar, não, eu cuido dos meus pais com todo o amor do mundo, porque eu sou a única pessoa que eles têm, né? São meus pais maravilhosos e por isso que eu faço com muito amor. Não sei o quê. É totalmente diferente o peso. Karen, como que eu faço também? Também visualização, olhar no seu sistema, honrar pai e mãe, colocá-los no lugar deles, de pai e mãe. E aí, Karen, não quero fazer exercício nenhum, tá bom? Tá bom. É colocar a mãe no lugar de mãe. Então, você pode só olhar para ela e mentalizar. Te coloco no seu lugar de mãe, me coloco no meu lugar de filha. Vou falar de uma outra cliente minha que veio constelar a relação com a mãe. Ela nunca se deu muito bem com a mãe. Faz alguns anos isso. E ela divorciou, tinha um filho na época, acho que de 6 ou 7 anos, e ela foi morar com a mãe, porque ela divorciou. Aí a mãe falou, vamos economizar, né, aluga seu apartamento, vamos morar junto, não sei o que, e por questão financeira que ela queria alugar o apartamento dela, foi morar com a mãe. Ela, a mãe e o filho. Só que elas tinham uma relação muito conturbada. E aí ela veio fazer uma constelação comigo para essa relação. Porque ela falava, porque minha mãe é implicante, porque minha mãe pega no meu pé, porque minha mãe enche meu saco todo dia, porque quer satisfação de tudo, porque papapá. Só reclamou da mãe. Aí a gente fez a constelação familiar. Eu não lembro, tá? Faz muitos anos isso já. Eu não lembro exatamente o que saiu na constelação dela. Mas a gente fez um exercício de PNL para ela mudar o olhar sobre a mãe, baixar julgamentos e mudar o olhar. Entender que a mãe também tem os problemas dela, a mãe também tem as dores dela, e não é nada pessoal com ela. Mais ou menos isso que eu sempre trabalho aqui com os meus clientes. Nunca é pessoal com você. Cada um é o que é com a programação que tem. E as mães não são diferentes, tá? Então, a gente conseguiu fazer o exercício para ela mudar o olhar.
No outro dia, ela me escreveu, me mandou um áudio, falando que estava chocada de como já tinha mudado a relação dela com a mãe no dia seguinte. Porque a mãe dela já acordou mais amorosa com ela, que a mãe dela estava falando diferente com ela e perguntou para ela por que ela estava diferente, que ela estava melhor. No dia seguinte, isso. E aí ela veio me falar que estava chocada. Aí eu falei assim, sabe por quê? Porque você já conseguiu virar a chave e mudar o olhar sobre a sua mãe. Aquela coisa que fala, né, que a gente recebe a energia que a gente emana, é isso com todo mundo. E não é diferente com os nossos pais, né? Então ela já mudou o olhar com a mãe no dia seguinte e a relação delas já mudou, assim, do dia para a noite, de um dia para o outro. Porque ela mudou já o olhar da mãe e a mãe estava retribuindo já esse olhar diferente, né? Então é um pouco mais de empatia, um pouco mais de amorosidade e a relação delas mudou assim da água para o vinho. E eu já constelei outras tantas relações com a mãe e toda a mudança de olhar fez a diferença. Né? Tem uma que fez a constelação, a minha amiga Sheilinha, ela escreveu um livro sobre a relação dela com a mãe, ela é escritora, depois da constelação. A mãe dela já era falecida, mas ela falou, eu quero fazer uma constelação com a minha mãe, porque eu ainda sinto um negócio aqui que não acho legal, eu preciso resolver essas questões e tal. E aí eu fiz a constelação dela com a mãe dela, também apareceram algumas coisas sobre a mãe que eu não lembro detalhes agora, mas ela mudou o olhar de um jeito sobre a mãe dela, que aí ela escreveu um livro das duas, e aí mesmo a mãe já sendo falecida, ela começou a sentir-se muito melhor, porque na cabeça dela ela resolveu algumas questões com a mãe, né, no exercício que a gente fez, na constelação, então ela se sentiu muito mais leve, ela não sentia mais aquela raiva da mãe, porque ela tinha raiva da mãe por causa de algumas escolhas, e a gente viu na constelação os porquês das escolhas, e aí ela entendeu. Eu lembrei, acho que a mãe dela tinha um namorado, um marido que era abusivo e não era o pai dela, e ele às vezes agredia a mãe, era uma coisa assim, e ela julgava muito a mãe por ter ficado nessa relação, né, por ter deixado os filhos juntos nessa relação. Então, é uma mudança de olhar, porque aí ela entendeu o quê? Que a mãe fez o que podia, com a consciência que tinha, que não foi nada sobre os filhos, que era o que ela podia fazer naquele momento, que foi o melhor dela. E aí essa mudança de olhar mudou tudo para ela, sabe? E ela escreveu o livro, é curtinha, uma gracinha, fui no lançamento, ela fez questão. Ela queria colocar meu nome no livro, mas o editor não deixou, falou que não era para colocar nomes, então ela só menciona que foi graças a uma constelação que ela conseguiu mudar o olhar sobre a mãe dela e que as coisas mudaram para ela, porque aí começa a prosperar, começa o fluxo da prosperidade, começa a fluir, né? Porque vai resolvendo algumas questões que estavam pendentes. É incrível isso. Então, assim, essa questão também, como eu falei, de colocar cada um no seu devido lugar, vai fazer diferença, tá? Para que as coisas fluam aí para vocês. Eu vou falar de uma outra questão, que aí eu vou entrar mais na parte sistêmica, né? Quando tem mulheres excluídas do sistema. A constelação, as ordens do amor, pertencimento, dar e receber, e a hierarquia, quem vem antes tem prioridade. O pertencimento, quando tem qualquer pessoa excluída do nosso sistema, interfere na nossa vida de alguma forma. Karen, como que a gente vai saber se é verdade, se não é? Na constelação é um negócio bastante complexo, né? É bastante complexo. Aí eu vou contar de uma constelação que eu fiz recente. Recente, porque tá fresco na minha memória, por isso que eu vou falar dela. Uma cliente minha, ela já participa de algumas coisas que eu faço, ela falou, Karen, eu quero constelar porque eu ando com uma ansiedade, tá piorando, ando angustiada, eu quero constelar, eu sinto uma tristeza que eu não sei explicar, nananana. Veio constelar. O que apareceu no sistema dela na constelação? Que provavelmente ela tinha um irmão excluído do sistema, fora do casamento. Eu senti isso no campo e aí eu vou pedindo os bonecos para comprovar o que eu estou sentindo. São assuntos bastante delicados, mas eu tive que falar. E aí a minha pergunta foi: o seu pai traía a sua mãe? Foi a primeira pergunta. Ela falou: muito, muito. Meu pai vivia traindo minha mãe, acho que ele usou drogas e ele vivia saindo, ele passava noites fora, minha mãe sofreu muito, mas nunca separou dele. Mas ele traía muito a minha mãe e tal. Então eu vou te falar o que eu vi aqui no campo, que provavelmente você tem um irmão excluído do sistema.
Você precisa reconhecer esse irmão. Essa exclusão do sistema faz diferença, reflete na sua vida. A gente fez o PNL para ela reconhecer esse irmão, e eu falei, não precisa perguntar nada para sua mãe, não sei o quê. O que ela fez depois da constelação? O que vocês acham? Que ela foi perguntar ou não? Óbvio que ela foi perguntar, né? No mesmo dia de tarde, a constelação dela foi 10 horas da manhã, 5 horas da tarde ela me escreve, Karen do céu, eu tô chocada, porque eu fui perguntar para minha mãe. Aí eu falei, mas era para esperar uns dias, né? Não precisava ser hoje, esperasse mais um pouquinho, que a gente acabou de fazer a constelação, mas tudo bem. Já perguntou. E aí ela descobriu que ela tem uma irmã fora do casamento, que a mãe dela sabe, inclusive, só que ela nunca soube da existência dessa irmã. E ela ficou muito chocada de saber que ela tinha uma irmã fora do casamento, que ninguém nunca falou para ela sobre isso. Então, eu falei, olha como que são as coisas, né? Às vezes são coisas muito delicadas. E aí eu vou falar para vocês, ela fala comigo quase toda semana que ela melhorou muito depois da constelação, fez o reconhecimento, que ela não sentiu mais aquela angústia, aquele vazio que ela estava sentindo, que ela melhorou. Então, isso para mim mostra que faz todo sentido, né? A questão de ter reconhecido esse irmão, essa irmã no sistema. E aí eu entro aqui na questão das mulheres excluídas, né? Como eu falei, sempre que tem alguma pessoa excluída do sistema, vai interferir na nossa vida, tá? Pode ser, inclusive, por exemplo, irmãos que não nasceram, bebês abortados, isso mesmo sendo aborto espontâneo, precisa ser reconhecido no sistema, porque interfere de alguma forma. Tá? Mas aí vamos falar aqui das mulheres excluídas do sistema. Quando tem mulheres excluídas do sistema, ou, por exemplo, rejeição da própria mãe, a gente não reconhece a mãe no nosso sistema, acaba acontecendo as mágoas inconscientes, né? E aí gera o quê? Muitas críticas, principalmente maternas, isso vai refletir nos seus descendentes, gera muita desconfiança em relação ao feminino, se tem mulheres excluídas do sistema, e estamos falando aqui da mãe, tá? Principalmente da mãe. Vai gerar muita desconfiança, mas eu sou mulher. Não importa, vai acabar gerando desconfiança se você não reconhecer essa mãe no seu sistema, tá? Acaba tendo muita competição feminina, né? Ou acaba subestimando mesmo a competência feminina, mesmo sendo mulher ou homem, acaba questionando, né? Subestimando quanto a mulher é capaz, sabe? Vai sempre diminuir a questão da mulher, vai sempre inferiorizar. Então, isso também acontece por causa dessas mulheres excluídas do sistema, tá? Principalmente a mãe. Então, ela precisa ser reconhecida, aquilo que eu falei, às vezes não vai ter contato, não quer ter, é tóxica, ok, não tem problema. Mas ela precisa ser reconhecida, vocês precisam honrar essa mãe que deu a vida a vocês, ter gratidão, perdoar o que precisa perdoar, para que melhorem aí as coisas, o fluxo, né, na vida de vocês. Tá bom? Espero que tenha ajudado, tenha clareado aí alguma coisa para vocês. Se vocês conhecerem pessoas que têm essas questões que eu falei, sabem que a questão com a mãe pode ser uma das possibilidades. É para todo mundo? Como eu falei, não. Cada um tem sua história, a gente carrega muita bagagem dos nossos antepassados, de coisas que a gente vivenciou mesmo desde a barriga da mãe. Então, cada caso é um caso, não dá para a gente generalizar. Muitas pessoas passam por questões parecidas por causa de relação com a mãe, como por causa de relação com o pai? Sim. Todo mundo? Não. Não dá para generalizar, tá? Mas aí eu trouxe alguns pontos para vocês refletirem, verem quanto isso interfere, pensarem como é a relação de vocês com a mãe de vocês, investiguem mais uma vez sobre a gravidez, se quiserem também, se não precisa, né? Eu não quero que ninguém crie pelo em ovo, fique com a pulga atrás da orelha, né? Por causa das coisas que eu falei aqui. Às vezes não precisa investigar nada, é só fazer o reconhecimento, honrar essa mãe e pai, e por isso que a gente vai fazer exercício sistêmico hoje, para a gente já limpar o que puder limpar sobre isso, tá?